Fala, visionários! Como estão vocês? Vocês estão bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre investimento para aquela pessoa que está começando a investir, né, e não sabe por onde começar. Qual seria o racional do iniciozinho ali de fazer cada aporte por mês? Isso foi uma pergunta que algumas pessoas me fizeram nos últimos meses. Então, o vídeo de hoje é especialmente para essas pessoas que precisam entender pelo menos uma forma de começar a investir. Então vamos embora? Vamos lá. A pergunta que foi feita por algumas pessoas, tá? Durante os últimos 2, 3 meses aí. Cara, tô com dinheiro aqui todo mês para investir, ou vou ser promovido e tenho um valor para investir por mês e eu não sei por onde começar. Não tenho valor nenhum, vou começar com este valor todos os meses e queria ter uma ideia aí de como começaria a investir, beleza? Deixando já bem claro no início do vídeo que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Só um racional, a forma que eu começaria hoje com toda a experiência que a gente tem já aí de vários anos já nessa trajetória de investimentos, tá? Então, como que hoje eu começaria do zero aqui se eu tivesse um valor todos os meses para investir, beleza? Então, antes de mais nada, eu sou o El, do canal El no 360, aqui a gente fala de investimento, de empreendedorismo, de carreira, tá? Então, tudo que tem a ver com crescimento intelectual na parte financeira, a gente trata aqui, legal? Então, vamos lá. Digamos que a gente tem aí R$ 1.000 para investir todos os meses, tá? Na questão aí de uma promoção, algo nesse tipo, beleza? R$ 1.000 é um número bacana porque você pode dividi-lo, né? 500, 200 por mês, é só você dividi-lo. Assim como se você tiver um valor maior para investir, você é só multiplicar, né? Multiplica por quantas vezes você quiser esse valor. Ah, eu tenho 1.500. Você vai multiplicar por 1,5, tá? E você vai chegar no mesmo denominador, beleza? Então, partindo do suposto que a gente não tem nada ainda e vai começar a investir todos os meses, essa pessoa que vai começar a investir, ela precisa formar uma reserva de emergência. Porém, estamos em 2023 e nós temos uma grande vantagem neste momento, que é tudo que é investimento praticamente que tem assim uma segurança, tá? Que tem um risco controlado, está bom. A renda fixa está pagando, né, muito bem. A renda variável está bem descontada, então nós temos alguns ativos muito bons ali que estão descontados. Os fundos imobiliários, por exemplo, estão, né, só caindo. Não podemos dizer em si que eles estão totalmente descontados, que estão muito baratos, mas tem oportunidades ali para a gente conseguir colocar uma alocação melhor do que há alguns anos atrás, tá? Então, o que eu faria com R$ 1.000 hoje, tá? Eu começando agora, colocaria 60% desse valor em uma renda fixa, tá? Escolheria ali alguma renda em torno de LCI ou uma LCA, tá? Que aí você vai ter também ali tem uma carência, tá? Então não dá para colocar tudo, mas vamos dividir esses 60%. A metade eu colocaria num CDB de um grande banco, tá? E a outra metade eu já colocaria aí numa LCI ou numa LCA que estivesse pagando pelo menos mais de 92% do CDI. Por quê? Muita gente fala que vai colocar no Tesouro Selic, beleza? Tesouro Selic, você sabe que rende 100% do CDI praticamente, rende a Selic, a taxa Selic, só que tem desconto de imposto de renda, tá? Uma letra de crédito do agronegócio ou imobiliária, você tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Do FGC. E se for de um banco, por exemplo, um banco estatal, como a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil, os donos são, né, praticamente o controlador desses bancos é o próprio governo. Então, no pensamento em si de redução de risco, eu acho que esses dois produtos têm até uma proteção maior, né? Porque tem o FGC e por trás ainda tem o governo, que caso essas instituições tenham algum problema, você tem o governo por trás para poder segurar essas instituições, tá? Então, essa é a minha visão em cima de uma LCA ou de uma LCI de um banco estatal que esteja pagando mais de 92% do CDI em relação ao Tesouro Selic, tá? Eu prefiro, isso não é uma recomendação de investimento, mas é o que eu faria numa condição de estar começando a aplicar agora. Começaria colocando, né, de 100%, 30% em um CDB de um bancão, que é para eu ter liquidez, e os outros 30% já colocaria ali numa LCA ou LCI para ter essa liquidez após 90 dias, beleza?
Os outros 40%, o que eu faria? Tá? 20% eu já colocaria num fundo imobiliário. Então, dá para escolher aí alguns fundos imobiliários que hoje estão cotados abaixo de R$ 100 aí, então daria para escolher dois fundos imobiliários bons e que seria possível a gente aplicar aí em torno de R$ 200 em cada fundo imobiliário, tá? Tem fundo imobiliário bom aí de híbrido, né, de papel, como por exemplo o MXRF11, que custa em torno de R$ 10. Então dá para fazer né, mesmo que você tenha menos para poder aportar, dá para fazer, tá? Os outros 20%, como o horizonte é um pouco mais longo, tá? Isso a gente está falando aqui hoje, pelo menos para você deixar aí uns 10 anos sendo investido. Então o horizonte está longo, então dá para você arriscar um pouco mais. Escolheria boas empresas, tá? Principalmente do setor bancário, do setor elétrico, do setor de seguros, tá? Do setor de saneamento e talvez, se, né, de início talvez não, mas mais um pouquinho poderia escolher alguma coisa boa no setor de comunicações, tá? Mas em princípio eu começaria nesses 4 setores que eu falei primeiro: banco, elétrica, seguro e saneamento, tá? Seria bem interessante a gente colocar nesse tipo de aplicação, beleza? Colocando os outros 20% nesse tipo de aplicação, a gente já tem uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável com menos risco, que é o fundo imobiliário, e uma parte em ações, tá? Passado alguns meses, eu começaria já a investir em alguma coisa também no exterior, beleza? E aí é bom fazer um exercício de você começar a estudar as ações aqui e logo, como o momento está propício para todos os tipos de investimento, assim que possível já começar também a fazer aporte no exterior, beleza? Existem corretoras que são em português, você consegue investir em ações nos Estados Unidos, por exemplo, através de corretoras que estão listadas e você tem acesso por alguns bancos por aqui, então é possível você fazer esse tipo de investimento sem problema algum e você estando daqui, tá? Essas corretoras já têm algum tempo oferecendo esse tipo de serviço e já começaram a fazer links com instituições financeiras do próprio Brasil, tá? Então é de boa, dá para fazer esses investimentos tranquilamente, tá? Então o que eu faria hoje seria isso, 60% de início até formar minha reserva de emergência, que é em torno de 6 meses de renda, tá? De custo, na verdade, que você tem um custo de vida mensal, você vai pegar esse custo, calcular qual é o valor e multiplicar por 6, tá? Essa é a reserva de emergência mínima que eu acho que você tem que ter. No basicão mesmo, que eu considero que seja necessário ter, é um ano, tá? Um ano de reserva de emergência você fica muito tranquilo. Mas para início, vamos trabalhar com 6 meses para depois você reavaliar o que você precisa e aí você pode às vezes diminuir um pouco o aporte em renda fixa e aumentar em renda variável, ou dependendo da situação, você pode fazer um aporte maior depois, tá? Em renda fixa também para já alcançar mais rápido, depois de estar formada a carteira ali, e aí você já começa a ter rendimento, esse rendimento pode ser utilizado para comprar renda variável e você continua ali aplicando em renda fixa. Ou o contrário, vai depender muito do que for acontecendo no passado tempo, tá? O que hoje é uma verdade, amanhã pode não ser. Há 2 anos atrás, aproximadamente, a renda fixa estava pagando 2% ao ano. Tá? Então, a Selic estava 2% ao ano, estava pagando muito pouco. Então, você tem que estar sempre atento a isso e nunca entender que a verdade de hoje é a verdade de amanhã. Você tem que estar sempre olhando a questão de mercado e não os seus investimentos em si. Beleza? Então, acho que eu respondi. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que se for válido a gente fazer outro vídeo para responder alguma pergunta ou responder alguma dúvida que fique no comentário aqui, a gente faz outro vídeo aqui falando sobre, beleza? Se você chegou até aqui, deixa aquele like. Se não está inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Compartilhe esse vídeo aí para quem está começando a investir. Eu acho que seria muito bacana. Queria mandar um abraço para o meu amigo Davidson, tá? Ele foi a pessoa que entrou realmente em contato comigo e pediu essa instrução, tá? Então, assim, o valor foi, né, calculado aqui pela minha mente. Eu não sei qual o valor que ele quer
investir todos os meses, mas outras pessoas também me perguntaram algo parecido e eu quis trazer aqui um valor que ficasse fácil de calcular, se fosse menos ou se fosse mais do que os R$1.000 por mês que eu coloquei aqui, beleza? Então, não deixe de se inscrever no canal, peço mais uma vez aqui, isso ajuda demais a gente, tá? Por hoje fico por aqui, até o próximo vídeo, aquele abraço e tchau!